Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nessa nova apresentação para conversar sobre a radiação. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre radiação em filmes, de super-heróis, em filmes que tenham explosões nucleares, acidentes radioativos, até zumbis, né? Mas o que é a radiação, afinal? É isso que a gente vai conversar hoje. Então, começamos com a seguinte questão: o que é a radiação? De uma forma simples, a radiação ela é uma energia liberada pela matéria, né, onde essa energia sai dessa matéria e se propaga, ela se desloca até outras coisas por meio ou de partículas ou ondas eletromagnéticas. As partículas seriam os prótons, elétrons e nêutrons que se desprendem daquela matéria e afeta outras coisas. E as ondas eletromagnéticas é como, por exemplo, calor. É uma energia que a gente sente, mas ela não é propriamente física. A gente vai conversar sobre isso melhor no passar dos slides aí. Uma coisa interessante é que esse processo ele pode ocorrer em um meio material, então, né, é, pelo solo, pela água, através de um objeto, pelo ar, ou pode acontecer no espaço, que é o que a gente chama de vácuo. A radiação, ela pode ser transmitida também em locais que não existe matéria. Por exemplo, aí o nosso espaço fora do nosso planeta no universo, né? As radiações, elas são bem conhecidas, né, por nós, e existem coisas no nosso dia a dia que eles produzem a radiação, nós usamos radiação. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos de radiação. Alguns nomes podem ser um tanto desconhecidos, como a alfa, radiação beta, radiação gama, e outras radiações são bem conhecidas por vocês, como o raio-x, como os raios ultravioletas, no caso do Sol, por exemplo, a luz visível, que nós usamos todo dia, as ondas de rádio, os raios infravermelhos e os micro-ondas, que a gente vai conversar depois melhor sobre eles. Mas para a gente falar de radiação, a gente já tem que entender primeiramente que é um tipo de energia, né? E essas energias elas podem ter origens diferentes. Nós vamos falar aqui sobre três origens da radiação. A primeira origem, ela é de origem natural. O que é a de origem natural? São aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorrem de forma espontânea. São as fontes naturais, elas são fontes encontradas na própria natureza. Naturalmente ela acontece, ela não é produzida, induzida por nós seres humanos. Entre alguns exemplos, nós temos a radiação nuclear, que ela é produzida no interior dos átomos, dos elementos químicos aí. Então nós temos, por exemplo, o césio. O elemento químico césio, ele é um elemento químico natural, encontrado na natureza, e naturalmente ele libera energia radioativa. Os elementos radioativos podem ser encontrados em rochas, sedimentos, por exemplo, e também a gente encontra radiação natural no Sol, na energia solar, em explosões solares, estelares. Então, por exemplo, quando a gente está tomando sol e a gente sente o sol
a energia do sol, a gente sente queimar nossa pele, né? Existe até câncer de pele causado pelo sol. Tudo isso é causado pela radiação natural que o sol libera para o nosso planeta e para o universo inteiro, né? No caso, o sistema solar. Outro tipo de origem de radiação é a origem artificial. São radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, nos quais partículas como os elétrons são acelerados, eles são estimulados. É o caso, por exemplo, do raio-x, que a gente usa para ver, por exemplo, se nós tivermos uma fratura nos ossos, né? Existe também radiações artificiais que não são equipamentos elétricos, mas eles podem liberar mesmo assim. Mas normalmente vai ser um material elétrico. Um exemplo de radiação elétrica que tem no nosso dia a dia, o nosso celular libera radiação artificial e a nossa televisão. Quando a gente liga a televisão e chega perto, logo que ela liga, se vocês perceberem, vocês vão sentir uma energia saindo da TV, tanto que até ele puxa os pelinhos do braço, por exemplo. Isso aí é uma forma de sentir a radiação artificial. E o terceiro tipo de radiação é a radiação de origem nuclear. São radiações que partem do interior do núcleo de um átomo instável. Então, quando eu já tenho um átomo que ele está instável, ele não está equilibrado, seus prótons, elétrons e nêutrons não estão equilibrados, muitas vezes ele acaba naturalmente perdendo essas partículas se desprendem do átomo e acaba se espalhando pela natureza aí. Normalmente, os átomos que possuem o núcleo instável é aqueles que apresentam a partir de 84 prótons, mais ou menos aí no interior do núcleo. Então, a partir de 84 prótons dentro do núcleo, já é possível existir essa radiação nuclear. Essa radiação nuclear pode causar problemas aí tanto para a natureza como para seres humanos, plantas e animais. E aí existe aqui 3 tipos de radiação nuclear, que é a alfa, a beta e a gama, que depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Sobre os tipos de radiação, a gente possui também 3 tipos. Então, repassando, a gente estava vendo as 3 origens. As 3 origens podem ser naturais, encontradas na natureza, as artificiais, que são produzidas pelo homem, e as nucleares, onde o próprio átomo em si normalmente já é radioativo por conta da sua instabilidade. Agora, os tipos de radiação é como eles vão interagir com a matéria, né? O que eles vão fazer. Então, de acordo com a capacidade de interação aí dos tipos de radiação, elas são classificadas também em 3. São as ionizantes, as não ionizantes e as eletromagnéticas. Primeira coisa que a gente tem que saber: ionizante e não ionizante são tipos diferentes de radiação, porém elas podem ser eletromagnéticas. A terceira forma aqui embaixo, eletromagnética, ela pode ser eletromagnética não ionizante, como ela pode ser eletromagnética ionizante. A gente vai ver isso depois. O primeiro tipo são as ionizantes.
O que é uma radiação ionizante, né? A radiação ionizante é aquela que, quando entra em contato com os átomos, né, elas acontece a saída de elétrons da órbita que gira ao redor do núcleo. Então, as radiações ionizantes é a radiação onde os elétrons do átomo saem da órbita, saem de perto daquele átomo, se desprendem, e aí esses átomos eles ficam deficientes de elétron, eles ficam instáveis, assim podendo causar problemas para outros átomos, outras moléculas ao redor, e ao mesmo tempo, esses elétrons que escaparam desse átomo, eles podem afetar outros átomos como se fosse um jogo de bilhar. Quando a gente acerta uma bolinha de bilhar na sinuca, elas acabam se espalhando na mesa. Quando um elétron se desprende do seu átomo, ele pode afetar outros átomos da mesma forma. Essas radiações podem provocar ionização e excitação dos átomos e moléculas, provocando modificação, às vezes temporário e às vezes eterno, nas estruturas das moléculas. O dano mais importante, o pior, é quando ele acontece no DNA. Nosso DNA, nosso código genético, ele é feito de átomos e moléculas. E quando, por exemplo, esses elétrons prejudicam o nosso DNA, pode causar efeitos prejudiciais para o nosso corpo, a ponto até de causar câncer, tumores, né? E chega à morte também. Eles são mais fortes. O segundo tipo é o não ionizante. A radiação não ionizante são as radiações que não são capazes de tirar elétrons lá das órbitas dos seus átomos. Então, os não ionizantes, eles não vão mexer nos elétrons, eles não vão tirar os elétrons do átomo. Os átomos vão continuar estáveis, eles vão continuar equilibrados. Essas radiações não podem provocar ionização e nem excitação de átomos, quer dizer, eles não vão modificar a estrutura do átomo e das moléculas. É um tipo de radiação, ele possui energia, ele pode afetar o meio onde ele está, porém ele não vai mudar a estrutura física dos átomos e das moléculas. Esses aqui, eles são muito conhecidos por nós. O infravermelho, por exemplo, é o laser, aquele laserzinho que as pessoas de corzinha vermelha que fica brincando. As microondas são exatamente as ondas de radiação liberadas pelo aparelho microondas que a gente usa para aquecer a comida. Então, olha só, as microondas elas são usadas por nós no dia a dia para aquecer o alimento. A radiação ultravioleta é a que vem do sol, é aquela que pode queimar a nossa pele e causar ferimentos. Lembrando, ele não está prejudicando os meus átomos, propriamente dito. Ele não está destruindo o átomo, ele está machucando o tecido da minha pele. As ondas de rádio, então quando eu estou ouvindo uma rádio ou até falando com alguém no celular, as ondas de rádio vão transmitir essa informação. Isso também é radiação. E a luz visível que a gente fala é a luz elétrica que a gente usa para acender a luz lá e iluminar nossa casa à noite, por exemplo. Todas elas são radiações não ionizantes. Elas não modificam os átomos.
O terceiro tipo de radiação são as radiações eletromagnéticas. O que são as radiações eletromagnéticas? São ondas de energia que possuem um campo magnético e um campo elétrico, depende do tipo, os quais se propagam pelo ar ou no vácuo também, e olha só, numa velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Isso aí é a velocidade da luz. É a velocidade da luz. Essas radiações, e aí, ó, vocês vão ver alguns nomes aqui na minha bolinha vermelhinha aqui na setinha, que vocês já viram antes. Raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelha e microondas. O raio gama, ele é um tipo de radiação ionizante. O raio X também é ionizante. A ultravioleta, o infravermelho, microondas, eles são não ionizantes. Então, olha só, além de ser ionizante ou não ionizante, ele também pode ser eletromagnético. O que que acontece? Aqui a gente está vendo essa imagem. Eu vou tentar explicar para vocês. Isso aqui é uma imagem de um espectro eletromagnético. Se vocês verem aqui em cima em azul, está o nome de todos os tipos de radiação que a gente comentou há pouco. Raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio e aqui embaixo a luz visível. A luz visível é essa luz branca que a gente enxerga e dentro dela eu tenho as cores do arco-íris, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e a gente chama anil e violeta. O que que acontece? As ondas eletromagnéticas, elas não são por partículas, não são partículas do átomo, né? Pode ser o próton, o elétron ou o nêutron, que se espalha e prejudica. Ela é uma energia tipo o do calor. Quando você está perto do forno, a sua mãe, você está fazendo um bolo, por exemplo, você chega perto do forno, você sente o calor. Isso aí é uma forma de é uma forma da gente entender essa energia eletromagnética. E essa energia eletromagnética ela é transmitida por ondas. O que seriam essas ondas? Eu já vou mostrar para vocês na próxima imagem. Mas ó, esses números aqui embaixo é o tamanho dessas ondas. Quer dizer, o raio gama tem uma onda bem pequenininha, nm significa nanômetro. E as ondas de rádio já tem aqui, ó, 100 metros. Então olha só a diferença. 1 nanômetro para 100 metros. O que é essas ondas aí? Aqui, ó, curiosidade. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre essas ondas. Quando a gente fala em onda, a gente pode pensar lá nas ondas do mar. A gente pode ver nessa imagem aqui. Quando eu tenho uma energia eletromagnética, ele se desloca numa energia como se fossem ondas, nesse movimento de sobe e desce, sobe e desce. Quanto maior a onda, maior vai ser o comprimento dela, a distância dessa parte de cima dessa outra parte de cima aqui. E quanto menor for o comprimento da onda, mais próximo essas duas partes de cima aqui da onda vão estar juntas. Então, o comprimento de onda é o movimento que essa energia eletromagnética faz. Quanto maior o comprimento da onda, mais distante e mais demorada ela vai ser. Quanto mais curta for esse comprimento da onda, quanto mais próximo for essas duas ondinhas, mais rápido
mais forte vai ser esse deslocamento, a propagação e a energia, a força dessa energia eletromagnética aí. E as ondas de radiação, a radiação em si, ela pode causar malefícios, né, problemas para nós. Os animais, as plantas e até o solo, a água e o ar, elas podem ser afetadas pela radiação. Cada um de uma forma, mas vai afetar. Principalmente os animais e as plantas, que são seres vivos, né? Mas o solo, a água e o ar, elas são afetadas de uma forma diferente. Quando o ar, por exemplo, ou a água está radiativa, ela vai transmitir a radiação. Ela não vai se prejudicar em si, mas ela vai ser uma transmissora, ela vai transmitir a radiação. Para quem? Para nós, seres vivos. Quando a radiação afeta nós, seres vivos, elas têm duas formas de afetar, são dois efeitos: as mutações gênicas ou as quebras de moléculas. As mutações gênicas é a ação da radiação que é capaz de modificar o DNA da célula, fazendo com que uma célula perca sua função, pare de funcionar, ou passe a desempenhar uma nova função, fazer algo novo. Então, o exemplo aqui são as mutações genéticas que podem levar à formação de novos tecidos, ou fazer com que uma célula passe a desempenhar uma nova função, promovendo assim o aparecimento de tumor. Então, às vezes, uma célula que está com o DNA prejudicado, ela começa a se multiplicar mais rápido do que devia, e aí começa a aparecer um tumor. Várias células se multiplicando, crescendo, 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 e aí esse tumor pode aparecer em várias partes do corpo, por exemplo, no cérebro, dentro do estômago e em outras partes do corpo. E eu tenho também as quebras de molécula. O que acontece nas quebras de molécula? A radiação pode quebrar o DNA das moléculas e prejudicar o processo de multiplicação. E aí o que acontece? Esse processo pode fazer com que as células não consigam mais se multiplicar. E aí o que pode acontecer? O patrimônio genético, toda a informação que tem dentro desse DNA dessa célula, ele não vai ser mais passado. E assim a função celular pode ser afetada ou não, mas normalmente é afetado. O que acontece? Nesse sentido das quebras de molécula, aquela célula deixa de servir para o nosso corpo. Ela perde totalmente a sua função. Ela não vai mais funcionar, não vai mais se multiplicar, ou não vai mais produzir energia, ou não vai mais funcionar de qualquer forma que tiver aí. Então, mutação genética, o DNA se modifica e acaba alterando a função da célula. A célula está funcionando errada. A quebra de molécula, essa célula vai parar de funcionar, porque o DNA dele foi destruído. É válido ressaltar que a extensão dos danos causados pela radiação depende de dois fatores importantes: a dose, que é a quantidade de radiação, e o tempo de exposição. Se for um tempo curto, numa exposição, numa radiação muito forte, é prejudicial. Se eu tiver uma dose, uma quantidade de radiação pequena, mas eu ficar exposto por muito tempo, também é prejudicial. Então, esses dois fatores são importantes. Se for uma dose muito forte, uma quantidade muito forte, e um tempo de exposição muito forte, pode causar coisas piores ainda, ok? E é claro, né?
apesar de existir coisas ruins na radiação, que a gente vai conversar melhor em outra aula, em outra apresentação, existem também os benefícios, né? Na medicina, na produção de energia elétrica, nos cuidados para a produção de alguns alimentos, produção de materiais que a gente usa no dia a dia e por aí vai. Então, isso aí a gente vai conversar sobre os benefícios em outra aula. Para quem tiver interesse de ver melhor, aqui tem o link do lugar que eu peguei esses textinhos, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Não precisava bater palma. Eu tentei fazer o mais rápido possível. Nós vamos nos encontrar aí nas aulas online. Vamos nos encontrar e eu vou explicar isso para vocês melhor. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Vocês têm aí meu telefone lá postado no Google Sala de Aula, ou vocês podem mandar mensagens em comentários para mim, ok? Espero que tenham entendido. Eu vou postar para vocês exercícios para vocês fazerem. Esses exercícios vão poder ser respondidos todos com essa apresentação, ok? Forte abraço para vocês, beijos, tapinhas nas costas, jutsu, peteleco na orelha e tudo mais. E é isso aí. Forte abraço.